Oi, está começando o 59º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E se você, como eu, tá triste porque a gente não vai ter festa de carnaval nesse finzinho de fevereiro, ouve só o que vem por aí na conversa de hoje. Quem tem que aprender é a Broadway que vai aprender com carnaval, não é o contrário. A gente ensina, carnaval é escola, é escola de samba. Ele não tá aqui para aprender com Broadway, gente. Que isso? Então o carnaval de escola de samba é muito curioso, porque você não desfila numa escola de samba exatamente para brincar o carnaval, né? É um carnaval realmente voltado à disciplina. E é um espetáculo dramático. E antes de botar o nosso bloco na rua, deixa eu lembrar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Todo último final de semana do mês é tempo do Clube de Leitura na Rádio Companhia. E neste fevereiro de 2022, o papo é sobre A Trilogia de Nova York, livro de Paul Auster que traz 3 histórias na cidade que ele conhece e descreve tão bem. A conversa conta com a participação de Marina Pastore, gerente de projetos digitais aqui na companhia, e Kelvin Falcão Klein, professor de literatura comparada na Unirio. A Rádio Companhia chega semanalmente no seu tocador de podcasts. Quem é assinante da 451 tem 25% de desconto direto no site da editora. Bom, e esse é o nosso programa especial de carnaval do ano de 2022. Um ano no qual, na verdade, o carnaval não está acontecendo normalmente no mês de fevereiro. A pandemia da Covid-19 levou diversas prefeituras do país a cancelar as festas de carnaval, inclusive a do Rio e de São Paulo, onde acontecem os maiores festejos, como todo mundo sabe. Isso deixou muita gente órfã, mas a gente decidiu não deixar de falar de carnaval, não deixar de fazer o nosso carnaval aqui no podcast para quem lê até com os ouvidos. Afinal de contas, carnaval também é cultura, carnaval também é leitura e também pode ser brincado, por que não, aqui no podcast. É uma espécie assim de podcast do eu sozinho, igual aquele disco dos Los Hermanos chamado Bloco do Eu Sozinho. Como é que você vai curtir sozinho, ou então entre muito poucas pessoas, esse carnaval de 2022? Para falar sobre isso, a gente convidou 2 feras, 2 destaques, mestre-sala e porta-bandeira do Carnaval Carioca. O professor Luiz Antônio Simas, que volta pela 3ª vez aqui no 451 MHz, já é o nosso estandarte de ouro, digamos assim, do podcast, e a Tereza Cristina. Vou apresentar aqui então quem que são os nossos convidados, como se isso fosse necessário. O Luiz Antônio Simas é um grande professor, um Rio de Janeirólogo, como a gente já chamou aqui no podcast, que lança todo ano um livro mais interessante que o outro sobre a história, a cultura e a vida do Rio de Janeiro. Um dos últimos livros dele, sobre o qual ele até deu uma entrevista aqui, é O Corpo Encantado das Ruas. Esse livro que traz um pouco o mote do livro do João do Rio, A Alma Encantada das Ruas, que é um clássico também sobre o Rio de Janeiro. No ano passado, ele lançou Umbandas, Uma História do Brasil, e Maracanã, Quando a Cidade Era Terreiro, 2 livros incríveis que saíram no final do ano passado pelo selo Civilização Brasileira, que é do Grupo Record, e que já foram também resenhados na Revista dos Livros. A Bianca Tavolari escreveu sobre esse livro do Maracanã recentemente. O Simas é um dos maiores conhecedores da história do samba e veio aqui contar pra gente, apesar de tudo, como é que o carnaval sobrevive. A nossa outra convidada é a cantora e compositora Tereza Cristina, que se destacou e emocionou nas lives dos tempos mais duros da pandemia e 2 anos depois vai colocar o bloco na rua, literalmente. Ela também está escrevendo um livro que vai ser lançado no futuro pela Companhia das Letras, uma obra em primeira pessoa para contar a sua própria história. Desde o final dos anos 90, a Tereza Cristina é uma das protagonistas do samba e sempre teve certeza de que samba e política não podem caminhar separados. Bom, e aqui nesse programa a gente vai voltar a um antigo formato aqui do 451 MHz que os ouvintes que nos conhecem de outros carnavais já sabem que a gente fazia.
A gente dividiu o programa em 2 blocos. No primeiro bloco, você vai ouvir a minha conversa com o Luiz Antônio Simas. E no segundo bloco, eu e a Marília Codic, que é editora aqui na revista 451, conversamos com a Tereza Cristina. Então vamos lá, abram alas para o Luiz Antônio Simas. Alalaô! Vamos lá, professor, tudo bem? Tudo jóia, vamos lá. Acho que já é aqui o personagem que a gente já entrevistou mais vezes aqui no podcast, não é não? Não é? Acho que é a terceira vez que você está aqui presente. Aqui no Será a terceira? Não é? É por aí mesmo, segunda ou terceira, é isso mesmo. Uma vez a gente falou de carnaval, depois a gente falou de Nelson Rodrigues. Isso. E agora estamos aqui de novo falando de carnaval. Você tem livro especificamente sobre o carnaval, Simas? Desculpa a minha ignorância, mas eu não estou lembrando de um título que seja focado nesse recorte do carnaval. Eu tenho uma pequena história da Portela, chamada Tantas Páginas Belas, que foi um livro que eu lancei lá em 2012. Tem um livro que não é exatamente sobre o carnaval, mas é sobre um gênero musical ligado ao carnaval, que é o samba de enredo, história e arte, que eu escrevi com o meu amigo folião carnavalesco Alberto Mussa, e tem muito verbete sobre carnaval no Dicionário da História Social do Samba, né, que eu fiz com o Ney, fora textos. Tenho textos sobre Cacique de Ramos, sobre Bafo da Onça, Carnaval de Rua. Então tem muita coisa solta aí sobre carnaval. Muito bom, cara. E o carnaval para você é trabalho? O carnaval é trabalho para Luiz Antônio Simas? Para mim é trabalho. Carnaval é uma das raras épocas do ano, por exemplo, em que eu não posso tomar a minha cervejinha numa quantidade, digamos, considerável. Sou, né, do Estandarte de Ouro, né, o prêmio que o Globo dá ao Carnaval do Rio de Janeiro, das escolas de samba. Então, por incrível que pareça, rapaz, eu trabalho no Carnaval. Carnaval é a época do ano em que eu fico careta, observando as coisas o tempo todo. Eu sou realmente trabalhador do Carnaval. Eu ia te perguntar justamente como é que você faz para conciliar, né, cara? Porque você trabalha pra caramba. Para quem não sabe, esse Estandarte de Ouro que ele mencionou é esse concurso do jornal O Globo, né? Que inclusive foi, não é isso mesmo, professor? O jornal que criou o concurso das escolas de samba, foi isso? É essa a história? Você me corrija, por favor, se eu estiver errado. Na verdade, o desfile das escolas de samba, o primeiro, ele foi uma iniciativa de um jornal do Mário Filho, que chamava-se O Mundo Esportivo. Mário Filho, o filho do Mário Rodrigues, irmão do Nelson Rodrigues e tal. Deu nome ao Maracanã, né? O estádio Mário Filho, popularmente conhecido como Maracanã. Deu nome ao Maracanã e era um sujeito que ficava inventando as coisas. Então ele se meteu numa confusão que foi a seguinte: o pai dele, vale contar essa história porque ela tem a ver com o carnaval. O Mário Rodrigues morreu muito triste por tudo que aconteceu com o Roberto Rodrigues, né, o irmão do Mário e do Nelson, que foi assassinado por conta de uma notícia que o jornal do Mário Rodrigues, A Crítica, deu a respeito da separação de uma mulher. E ela foi lá, então, matou o filho do Mário. Então, o Mário Rodrigues morreu, muito entristecido com a morte do Roberto, e o Mário Filho passou a comandar a família. Quem conhece a vida do Mário Filho diz, então, que ele ficou meio avesso a trilhar no jornalismo um caminho parecido com o pai. E aí ele vai para o esporte, então ele funda um Mundo Esportivo, que era um jornal dedicado ao futebol. Mas aí ele repara que esse jornal teria um problema. O problema é muito simples, os campeonatos de futebol paravam em dezembro, só retornavam em março. Então, o que o jornal vai fazer? O que o jornal vai noticiar? Então, o Mundo Esportivo tem a ideia de organizar um concurso entre as escolas de samba. Até então, inédito, um desfile em cortejo, né? Exatamente naquele intervalo entre o fim de um campeonato e o início do outro, em 32, o Mundo Esportivo. O jornal depois acabou, ele não conseguiu levar o jornal adiante, e o Globo assumiu o compromisso, então, de promover o desfile das escolas de samba, ao lado, inclusive, da Prefeitura do Rio de Janeiro. E o Estandarte de Ouro é um prêmio que está fazendo 50 anos, que desde a década de 70 o Globo concede aos destaques do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas a coisa começou lá atrás com o Mário Filho, o Mundo Esportivo, e depois com o Globo patrocinando os desfiles. É muito interessante porque já começa com essa dimensão super midiática, né? É uma crítica que a gente ouve hoje
aos desfiles de escola de samba é que eles estariam excessivamente mediatizados e toda a questão do tempo, Sim. todas as regras super rígidas, né? Eu queria que você falasse para a gente como entender, como apreciar esse espetáculo. Devemos amar os desfiles das escolas de samba? Olha, eu acho as escolas de samba um negócio formidável. Eu não vejo as escolas de samba como instituições de resistência. As escolas de samba, a rigor, elas são instituições criadas pelas comunidades negras do Rio de Janeiro, que constroem suas sociabilidades, né? Agora, além de resistir, claro que tem um componente de resistência cultural aí, as escolas de samba, desde a criação, elas sempre buscaram negociar em busca de uma certa legitimidade. As escolas de samba negociam com a mídia, com o poder público, negociam com o crime, com o turismo. Então, elas são instituições que o tempo inteiro dialogam com instâncias que estão fora delas. Esse é um detalhe muito interessante. E, a meu ver, o Carnaval das Escolas de Samba ele foi resultado de um duplo interesse. De um lado, essas comunidades negras buscavam a legitimidade. E, do outro lado, você tinha um Estado, e aí eu me refiro ao Estado varguista da década de 30, que tinha uma perspectiva em relação à cultura e em relação à cultura popular, que era uma perspectiva ligada também à disciplina e ao controle. O Carnaval das Escolas de Samba, ele é um carnaval que, de certa forma, está inserido numa lógica da disciplina, da regra, está inserido numa lógica de um espetáculo dramático, que tem hora para começar, tem hora para terminar. Então, em certo sentido, esse Carnaval das Escolas de Samba atendia aos interesses dos sambistas que buscavam construir espaços de legitimidade, né, dentro da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, atendia aos interesses de um Estado que tinha realmente uma perspectiva ligada à cultura popular, numa perspectiva que era também ligada ao controle. Dessa negociação entre o poder instituído e as agremiações do samba, é que o desfile das escolas de samba vai se estruturando. Porque enquanto o carnaval de rua é um carnaval que eu defino como exusíaco, né? Uma expressão vinculada ao orixá Exu, é o carnaval do inesperado, do absurdo, que, de certa maneira, desafia a própria lógica da cidade. É da encruzilhada e não da avenida, né? Exato. É esse carnaval. Já o carnaval das escolas de samba, ele é um carnaval, né, eu gosto de chamá-lo de oxalufânico, porque o oxalufã é um orixá que é ligado à disciplina, à regra. Então, o carnaval de escola de samba é muito curioso, porque você não desfila numa escola de samba exatamente para brincar o carnaval. O desfile de escola de samba ele está inserido em procedimentos que são procedimentos rígidos, né? É um carnaval realmente voltado à disciplina. E é um espetáculo dramático. Aí eu estava pensando nesse secretário da Cultura, Mário Frias, que foi buscar o método da Broadway em Nova York, pelo menos alegou ter ido fazer isso numa viagem que ele fez agora para Nova York. Na verdade, ele devia ir para Marquês de Sapucaí. É lógico. Procurar a metodologia para um espetáculo cultural brasileiro. E para Parintins, porque nessa economia criativa do carnaval, hoje você tem muito diálogo entre os carnavais de escolas de samba do Rio e de São Paulo. Então você tem aquele cara que interpreta o samba em São Paulo, interpreta o samba no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, artistas de Parintins e que trabalham nos carnavais do Rio e São Paulo, ligados à questão das alegorias, do movimento de carros alegóricos que Parintins é fundamental. Muito bom. E é o carnaval das escolas de samba. Mas tem uma coisa impressionante aí de organização mesmo, de realização coletiva, né? Que dá certo, é uma coisa doida. E você desfila, eu queria voltar ao seu carnaval, como é que é? Fico imaginando a sua agenda. Olha, eu vou te dizer um negócio muito curioso. Eu, quando era garoto, eu sempre tinha a impressão que o grande carnavalesco era o sujeito triste. Até porque o carnaval, a rigor, ele está inserido nas grandes festas de inversão social. Eu fui uma criança que cresci numa família muito ligada a carnaval. Meu tio foi presidente de bloco e tal, não sei o quê. Mas é engraçado, porque eu não era exatamente um folião entusiasmado.
E eu era aquela criança que ficava, por exemplo, fantasiado de centurião romano, que botava aquelas fantasias em mim, e eu ficava seríssimo, jogando serpentina. Uma vez me fizeram uma pergunta, foi um jornal. A pergunta era sobre qual teria sido o meu carnaval inesquecível. E aí eu respondi, em tom de blague, mas eu estava falando sério, que o meu carnaval inesquecível foi um em que eu fui para um sítio na Serra da Mantiqueira, porque meu pai e minha mãe tinham se separado, e aí teve aquela coisa chata na família que eu ia ter que passar o carnaval com meu pai, que inventou, não sei que maluquice foi essa que meu pai teve, de ir para a Serra da Mantiqueira. Mas é muito curioso, porque aí eu falei o seguinte, olha, o carnaval bom é aquele que você não se lembra, né? Sobretudo em relação ao carnaval de rua, né? Não em relação à escola de samba. Então, o meu carnaval inesquecível foi esse carnaval terrível, em que eu passei na Serra da Mantiqueira, um frio danado lá em cima, mesmo no verão, mas é isso, né? É coisa de paulista, né? Eu já passei muito carnaval lá. E quando que você sacou que isso ia ser seu trabalho? Quando que você sacou que você ia viver dessa cultura? Olha, eu não saquei que seria exatamente meu trabalho, mas seria aquilo que eu gostaria de estudar. Minha estrada de Damasco, né? Com a iluminação de São Paulo, aquele negócio todo. A minha estrada de Damasco foi quando eu estava na faculdade, e eu acho que eu nunca contei isso, mas vou contar aqui que você me perguntou. Eu não sei por quê, quando eu entrei para a Faculdade de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu entrei disposto a estudar alguma coisa vinculada ao barroco mineiro. Mas aí, rapaz, eu me apaixonei perdidamente por um curso de Brasil 3 que eu fiz com a professora Marieta de Moraes Ferreira, em que ela centrou muito o curso em 2 livros que mudaram completamente a minha vida. Um deles foi o Literatura como Missão, do Nicolau Sevchenko, e o outro foi o Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que Não Foi, do Zé Murilo de Carvalho. E aí, por causa disso, eu fui atrás de um outro trabalho do Sevchenko que eu acho precioso, que foi o Mentes Insanas em Corpos Rebeldes, um trabalho dele sobre a revolta da vacina. Foram decisivos o Sevchenko e o Zé Murilo na minha trajetória. E ali eu percebi que eu queria estudar o Rio de Janeiro, e eu queria estudar aquele Rio de Janeiro da revolta da vacina, e aquele Rio de Janeiro que o pessoal chamava de povaréu, usava com a história do futebol, das culturas de rua. Tem tudo a ver, você contando, perfeito. Aí eu comecei a encontrar, ainda estudante de história, trabalhos excepcionais. O trabalho do Sidney Chalub, maravilhoso, o trabalho Lari Botequim, sobre o cotidiano dos trabalhadores na Belle Époque carioca a partir de um crime, né, do Zé Galego. E aí foi isso, cara. Aí depois eu fui para a Cidade Febril, que é outro livro extraordinário do Chalub, Machado de Assis, historiador. Mas o início foi esse mesmo. Assim, é claro que você frequenta bibliotecas e faz tudo que um pesquisador faz, mas como é que você capta outras frequências da cultura? Por onde você vai para encontrar esse material? Eu faço um trabalho que, primeiro, é muito ligado à história oral. E a história oral realmente tem alguns problemas de ordem metodológica, que a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. E, na medida do possível, eu gosto realmente de cruzar vestígios. Eu até costumo dizer que a história que eu faço, ela não é tanto uma história que mergulha em documentos, eu prefiro a expressão vestígios, né? Os vestígios da história. Abrange muita pesquisa em jornal, sobretudo porque a gente tinha uma imprensa que era fabulosa, a gente tinha muito jornal que circulava. O Rio tem uma preciosidade que eram os jornais suburbanos. Hoje esse trabalho é muito facilitado pela hemeroteca. Né? A hemeroteca é uma das principais políticas públicas. A gente elogiou outro dia aqui no podcast. Não nos cansaremos, que é um bem público, talvez o mais importante de todos, né? Eu vou te dizer o da seguinte, cultura brasileira, né? Eu não faria nada sem a hemeroteca. Eu acho que não sairia um livro meu sem a hemeroteca. Eu conheço uma gente boa de sebo do Rio de Janeiro. Tem o circuito de sebos na Praça Tiradentes, que é muito bom. Você tem uma livraria excepcional como a Elisarte, ali na Marechal Floriano, que é ótima. Né? E você vai garimpando. Você tem... A própria Folha Seca, né? Que, assim, Sim, uma coisa que eu acho admirável, como frequentador das livrarias do Rio, eu acho impressionante essa estante carioca, que sempre tem nas livrarias do Rio. Tem. A Travessa tem uma excelente mesa e estante do Rio de Janeiro. E você tem outra coisa, por exemplo,
É uma pena que isso tenha terminado, mas o Arquivo Público do Rio de Janeiro tinha uns cadernos cariocas, ele lançava alguns livros, né, sobre a coleção, sobre a memória da cidade, muito preciosos. Então você tem, por exemplo, grandes cronistas da Primeira República, da transição do Império para a República, né? Então, a rigor, eu sou um sujeito que fico fuçando essas coisas todas, e é um trabalho de garimpo. E a outra coisa é que eu tento também fazer uma certa ampliação da gramática nesse sentido. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com a história do samba, eu trabalho a história do samba tentando entender também que o samba ele está fundamentado não só, evidentemente, nas letras de música, nas crônicas dos sambistas, mas está fundamentado também na rítmica do tambor. Eu gosto de pensar na culinária que envolve o samba. Então, às vezes, você conversa com os mais velhos. Foi, por exemplo, fazendo uma longa entrevista com o Monarco, para um trabalho de história oral, que acabou resultando no livro da Portela, que ele vira-se para mim e diz, olha, o Russo, me chamava de Russo, olha, a feijoada, por exemplo, nunca foi a comida do sambista, não. Agora é que virou moda esse negócio. A comida do samba era macarrão, que era mais barato, era macarrão com salsicha. E tem o samba do macarrão ou não? Porque outro dia eu fiquei ouvindo aqui com meus filhos os sambas que tem goiabada. Dá pra fazer uma playlist da goiabada. Não, macarrão tem um clássico, que é o Quitandeiro do Paulo da Portela. O Monarco, quitandeiro, leva cheiro e tomate, na casa do chocolate, hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá enfesada, e o pagode fica bom. Chega só 30 litros de uca, para esquentar a butuca desses nego beberrão. Chocolate, tu avisa a crioula, que carregue na cebola e no queijo parmesão. Aí vai dando a receita do macarrão. Que aí, então pelo visto, o Chico Buarque gourmetizou essa coisa da refeição do samba. A feijoada completa? A feijoada completa, então, né? A feijoada completa. Porque o pessoal fala feijoada cara. Então, para o sambista, para esse ambiente das escolas de samba, desse negócio todo, era o caldo de mocotó, né, que eles falam muito da receita do mocotó no samba, a peixada, que está muito presente também, né? E a macarronada. Macarronada. E você no carnaval, você tem receita para ressaca, por exemplo, para você conseguir no dia seguinte acordar... Rapaz, eu vou te dizer um negócio. A 1000 e dar nota no estandarte de ouro. Você toma um mocotó de manhã... Eu vou te dizer uma coisa sem prazer. Em alguma medida ainda me preocupa. Eu não tenho ressaca. Olha o cara. Mas isso é um negócio preocupante. Isso aí é truque, hein? Não tem. Que beleza, difícil, hein? Claro. Mas já tive uma esteatosezinha, já tive que dar uma segurada. Mas tem uma coisa que eu desenvolvi. O Cássio Loredano, meu queridíssimo amigo, que escreveu comigo um livro, aliás, que fala muito de carnaval, chamado O Vidente Míope, J. Carlos no Malho, que são textos meus e seleção de imagens do J. Carlos, um grande caricaturista dele. Que editora e tem uma parte toda É uma maravilha isso aí. Foi a Folha Seca, Edições Folha Seca. Olha só, é uma preciosidade aí que a gente precisa conhecer. É um livro grande. O Cássio Loredano foi muito amigo do Nassara, grande caricaturista, grande compositor, Antônio Gabriel Nassara. E o Nassara dizia para o Cássio Loredano que o segredo é a pessoa escolher uma bebida se ela quiser beber até o final. E aí eu acabei desenvolvendo uma tese que é a seguinte: a rigor, você, num certo momento, você não tem mais que beber a bebida que você gosta. O ideal é beber a bebida que gosta de você. Opa, né? Você descobrir qual é a bebida que gosta de você. Isso é importantíssimo. Porque se você gostar dela, mas ela te odiar, não vai funcionar. Maravilhoso. E o que você acha dessa onda dos botecos paulistas que fizeram carreira no Rio? Viraram depois o chamado Pé Limpo no Rio, né? Que era... Pé Limpo é um negócio terrível. E essas cadeias todas de botecos cariocas de São Paulo, né? Como é que você enxerga esse fenômeno esquisito? Olha, eu acho estranho, porque eu desconfio de botequim que tem filial, né? A filial é um perigo. Fica tudo muito igual, então você vai num, vai no outro, é tudo muito igual. Eu acho que o sujeito, na vida dele, ele conhece bem 2, 3 botequins. Porque para você conhecer o botequim, você tem que ter a prática diária. Eu moro num bairro do Rio de Janeiro, eu moro aqui no iniciozinho da Tijuca, perto da Praça da Bandeira, Estácio, que é cheio de bons bares. Então você tem um Bode Cheiroso, você tem um Bar Madrid, você tem um Bar da Gema, um Bar do Momo, alguns botequins que nem nome tem, os frequentadores dão. Por exemplo, eu moro do lado de um botequim que a gente chama de CTI das Almas. Você imagina a CTI das Almas? Né? Que tal?
E a rigor é aquela tradição portuguesa, né? Porque o botequim, a expressão, né, boteco, vem lá do radical apotec, que é curioso, porque apotec gera botequim, botica, bodega, biblioteca. E o botequim, no fim das contas, é tudo isso. Né? Que maravilhoso isso. É apotec. Então, se você pensa que vem tudo do apotec, o depósito, a botica é a farmácia, e o botequim não deixa de ser uma farmácia. Meu parceiro Ney Lopes tem um samba que o João Nogueira gravou que fala disso. Gripe, cura com limão, jurubebe é prazia, do jeito que a coisa vai, o boteco do Arlindo vira drogaria. Aí vai ser todas as receitas aquilo, é assim que funciona. Eu queria te contar, professor, que esse programa vai ser meio a meio, lado A, lado B, você e Tereza Cristina. Então eu queria te fazer 2 pedidos. O primeiro, para você indicar um livro sobre o carnaval, que seja do seu coração, que seja um livro importante para você. E em segundo, para você fazer uma pergunta para Tereza Cristina, que nós vamos falar com ela em seguida. Para Tereza Cristina. Eu queria que você fizesse uma pergunta para a gente fazer o link aqui do nosso próximo bloco. Rapaz, pergunta para Tereza é bom, hein? Deixa eu pensar aqui. Olha, um livro sobre carnaval, Maria Clementina Pereira Cunha, Ecos da Folia, uma história social do carnaval carioca de 1880 a 1920. Isso aqui é uma obra-prima. Foi lançado pela companhia. E eu sugiro também um livro da professora Raquel Soyer, que foi lançado pela Fundação Getúlio Vargas, clama por uma reedição chamado A Subversão pelo Riso, que são estudos de história cultural e tal, que falam do carnaval de uma forma absolutamente fabulosa. Maravilha, vamos atrás desses 2 aí. E a Tereza Cristina? Rapaz, pouca gente sabe disso. Tereza Cristina é uma grande conhecedora de samba de enredo. É uma enciclopédia do samba de enredo. E eu queria que a Tereza Cristina ela falasse da relevância dos sambas de enredo, sobretudo quando ela era garota, quando ela era menina, para a formação musical dela. Qual é a relevância do samba de enredo para o canto da Tereza Cristina? Como é que é isso, né? A relevância do samba de enredo na formação dela, bicho. Uma ideia, educação sentimental, romance de formação. Isso, enfim, esses conceitos da literatura que a gente pode aplicar sem problema nenhum. É exatamente ao samba isso. De enredo é exatamente brasileiro, isso. Né? Aliás, uma coisa, só para concluir, que eu lamento, é que com o adiamento do carnaval, eu já tinha proposto isso em rede social. O meu sonho era que alguma escola de samba fizesse, em 2022, um enredo sobre a missão Mário de Andrade. Ainda mais se fosse no Rio de Janeiro, imagina só. Você acha possível mas uma coisa dessa? O Rio de Janeiro prestou a maior homenagem à Semana de Arte Moderna quando a Estácio de Sá, em 92, nos 70 anos da semana, ganhou o Carnaval Carioca com Pauliceia desvairada. Isso né? o Rui Castro não conta, hein? Isso aí o Rui Castro não conta. Maravilhoso. Pode correr atrás do samba, que é a homenagem do Estácio à Semana de Arte Moderna. Então, em tom de polêmica, a gente encerra essa entrevista com o nosso grande professor, Luiz Antônio Simas. Muito obrigado, professor. É uma alegria muito grande poder te ouvir, te ler. Toda essa participação que você faz no debate público hoje é absolutamente fundamental. Bom carnaval para você. Obrigado. Vamos nessa. Valeu. Bom carnaval pra gente. Um abração, cara. Muito obrigado. Bom carnaval. Um abraço. Valeu. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida a gente volta com a entrevista com a Tereza Cristina. E eu queria aproveitar esse tempinho para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e grandes autores indicam aqui no podcast os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Na descrição do episódio você encontra o link para acessar esse conteúdo. O 451 MHz tem o apoio da editora Record. A editora Bertrand Brasil está lançando mais um best-seller da chilena Isabel Allende, a autora de língua hispânica mais lida no mundo. O romance épico Violeta conta a história da centenária Violeta del Valle, uma mulher que testemunhou toda a efervescência do século XX. Violeta veio ao mundo em um dia tempestuoso, a primeira menina em uma família com 5 filhos. Desde o início, sua vida foi marcada por acontecimentos extraordinários.
Ainda era possível sentir os efeitos da Grande Guerra quando a gripe espanhola chegou ao país, pouco antes do seu nascimento. A família saiu ilesa dessa crise, mas não conseguiu enfrentar a seguinte. A Grande Depressão transformou totalmente a vida urbana que Violeta conhecia. A protagonista narra sua história em uma carta à pessoa que mais ama na vida, contando decepções e casos amorosos, momentos de pobreza e riqueza, sempre permeando grandes eventos da história, a luta pelos direitos das mulheres, a ascensão e queda de tiranos e não uma, mas 2 pandemias. Com livros traduzidos para mais de 35 idiomas, Isabel Allende estreou na escrita em 82, com A Casa dos Espíritos, título mítico da literatura latino-americana e de grande sucesso internacional. Em 2014, recebeu das mãos de Barack Obama a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais importante distinção civil dos Estados Unidos. Violeta, romance publicado pela Bertrand Brasil, já está disponível em pré-venda nos sites e, em breve, pode ser encontrado nas melhores livrarias. Lembrando que os assinantes da 451 têm 30% de desconto direto no site da editora. Bom, e antes da gente ouvir a entrevista com a Tereza Cristina, eu queria te fazer um convite. Você já conhece o plano ouvinte entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista em vários formatos, impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura, seja para você mesmo ou então para dar de presente para alguém. E eu já queria deixar a dica de que quem assinar agora até o último dia do mês de fevereiro, então dia 28, consegue pagar ainda os preços de 2021. Todo ano, no mês de março, a gente faz um reajuste anual e até agora, no dia 28, você consegue pagar os mesmos valores de 2021. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio, no seu tocador de podcast e fazer a sua assinatura. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, e agora vamos partir para a segunda parte do episódio, para a conversa que eu e a Marília Kodik, que é editora aqui na 451, tivemos com a Tereza Cristina. Então vamos lá, a gente está aqui para falar sobre o carnaval, com uma grande cantora brasileira, estrela do carnaval. Tereza Cristina, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Como é que é essa altura do ano? O que está acontecendo na sua vida, mais ou menos? Tereza, inclusive, faz aniversário, né, no carnaval. É. Você trabalha muito no carnaval? Bom, um grande abraço a todos vocês. Agradeço o convite para falar de uma coisa tão importante para mim, que é o carnaval. Nessa época do ano, se estivéssemos em outro momento, eu ia estar completamente enlouquecida agora, com o ensaio do bloco e vendo fantasia. O meu carnaval, geralmente, são dias em que eu me entrego por completo à festa, né? Eu gosto muito de carnaval de rua e eu sou completamente apaixonada pelo carnaval da Sapucaí. Eu sou Portela, eu desfilo pela Portela, mas eu tenho um carinho, um amor por todas as escolas. Eu amo todas as escolas. Eu gosto da festa do carnaval. Eu gosto do desfile, eu gosto de conhecer os outros sambas enredos. Eu vou para a avenida, vou para a rua, né, com o boitatá, enfim, algum outro bloco de rua que eu goste. E esse ano, além de ser um ano difícil, pelas questões que a gente já sabe, é um ano muito complicado porque é um ano de guerra, né? São guerras ideológicas, são guerras de posicionamentos. Então, eu tenho observado uma completa falta de empatia, uma falta de carinho e de consideração com tudo que envolve o carnaval. Então, eu estou vendo as casas de show lotadas e eu não consigo entender como é que esse vírus é tão seletivo, né? Como é que esse vírus ele só mata quando alguém canta samba enredo. Mas o povo do carnaval continua esperando em alerta, em suspenso. Quando a gente começa a falar de carnaval, quando a gente pensa no carnaval, muita gente já está retroativamente há 9 meses, 10 meses, pensando, trabalhando e construindo o carnaval que a gente vê em 3 dias. Então, eu achei uma bagunça muito grande com o carnaval. Então, eu não vejo ninguém criticando grandes artistas fazendo shows para milhares de pessoas, mas o carnaval não pode. Sim, só para contextualizar também, para quem por acaso não esteja por dentro desse noticiário,
A Tereza está se referindo a essas restrições que foram colocadas pelas prefeituras para o carnaval em escola de samba e para o carnaval de rua também, mas que só funciona para o samba, né? Porque, como ela mesma falou, grandes shows aí de eventos de música de todos os tipos estão acontecendo. Como você explica essa seletividade, Tereza? Eu acho que o carnaval ele já é demonizado. Mesmo o carnaval trazendo, movimentando, o carnaval movimenta dinheiro, movimenta uma quantidade de trabalhadores, né? Tem uma folha de pagamentos de pessoas que dependem desse dinheiro, que dependem dessa festa. E é uma festa coletiva, é considerada, inclusive, uma das maiores festas a céu aberto no mundo. Não existe nada similar ao carnaval acontecendo em nenhuma parte do mundo. O Brasil é visto como o país do carnaval. É claro que existe também um grande ataque por conta de gente que nunca aceitou o carnaval. Eu tenho observado, né, o ataque, né, desse bloco hegemônico, dessa igreja fundamentalista. E o mais engraçado é que não querem criar uma narrativa deles. O interesse maior é atacar a narrativa da cultura afro-brasileira. Então, eu acho que esse ano juntou a fome com a vontade de comer. Então, vamos proibir o carnaval. O carnaval não pode. Inclusive, já houve um discurso muito problemático, né, de querer tirar a alcunha de popular da Marquês de Sapucaí. Dizer que o carnaval da Marquês de Sapucaí é um carnaval completamente elitista, eu acho que é uma falta de interesse de querer saber o que é o carnaval e para quem é o carnaval, quem é que faz o carnaval. Uma escola de samba, ela tem um trabalho para a comunidade no qual ela está inserida, um trabalho que dura o ano inteiro. Uma coisa que faz parte disso é esse momento da escolha dos sambas de enredo, né? Que também é um momento de grande expectativa, que as escolas começam um pouco essa competição, esse grande espetáculo. E eu convidei aqui para essa entrevista a Marília Codic, que é a nossa editora da revista, que esteve aí acompanhando talvez o último carnaval antes da pandemia. Foi isso, Marília? Você acompanhou a escolha de alguns dos sambas. Foi. Na verdade, eu acompanho já há alguns anos as eliminatórias, né? E é uma grande festa. Acho que é uma oportunidade também das escolas de trazerem uma renda extra, né? Nesse sentido. Mas as eliminatórias são uma grande festa. Inclusive, Tereza, não sei se você acompanha, se você costuma ir à quadra, se você acha que da Portela você deve acompanhar essas eliminatórias, né? Sim, eu acompanho, mas, vou te dizer, durante todas as eliminatórias eu procuro sempre acompanhar os sambas, mas as finais, eu, né, tendo uma mãe idosa e tendo uma filha pequena, pré-adolescente, para mim é muito difícil estar na quadra, porque esses sambas são escolhidos quase de manhã. Esse ano foi diferente. Esse ano, inclusive, eu participei do programa que foi a Seleção do Samba, e aí eu tive a oportunidade de ver a escolha do samba ao vivo, né? E só uma curiosidade, vou colocar isso aqui para a gente pensar. 80% dos enredos falam sobre negritude, racismo, sobre resistência. A importância do enredo da Grande Rio, por exemplo, a Grande Rio vai falar de Exu. Pela primeira vez, uma escola de samba tem como enredo central e principal o Exu como guia e como orixá. Isso é uma coisa muito importante para acabar com essa demonização, né, que tem em torno do Exu. O espetáculo do carnaval, em alguns momentos, ele é elucidativo, ele forma opinião, ele quebra preconceito, ele traz discussões. Então, quando a gente vê um samba, por exemplo, o samba da Beija-Flor, que fala sobre o racismo velado que existe no Brasil e que fala sobre a importância dos intelectuais negros, né? Isso é um enredo importantíssimo, o enredo da Beija-Flor. O Salgueiro também, o Salgueiro é uma escola que está sempre falando de negritude. E aí dá uma decepção tão grande, sabe? Quando eu vi como é o nome dela? A infectologista da Fiocruz. Margarete Dalcomo. Margarete Dalcomo deu uma declaração que está na moda, né? A palavra polêmica, né? Ela falou que o vírus da Covid nasceu no desfile do Carnaval, quando a gente sabe que a primeira contaminação aconteceu de um casal rico que chegou da Itália e contaminou a empregada, e essa empregada acabou falecendo. Eu fiquei muito triste com isso, eu não esperava esse tipo de declaração.
E aí eu vejo o povo do carnaval muito abandonado. O pessoal estava dizendo que ia rolar um atraso para abril. Você acredita nisso? Você acha que pode dar certo essa ideia de adiar uns meses para que esses desfiles possam acontecer com um pouquinho mais de segurança? Eu não queria que fosse adiado, na verdade, né? Porque o carnaval foi adiado, mas toda a festa vai continuar com o carnaval à parte. Só não vai acontecer o carnaval, propriamente dito. Sim, as pessoas vão fazer outro programa, mas vão aglomerar de qualquer maneira durante o carnaval, né? Vão. Bom, eles deram a palavra de que o carnaval foi adiado para o feriado de São Jorge. A cultura negra, as pessoas têm a impressão de que é tudo muito bagunçado e de que é tudo muito sem critério. Existe uma festa popular gigante no Rio de Janeiro, no dia de São Jorge. Milhares de fiéis vão às ruas. O que vai acontecer com as pessoas que vão para a igreja de São Jorge, que é ali no Campo de Santana, que vai misturar com a concentração das escolas, eu não tenho a mínima ideia de como isso vai acontecer. Imagina o cara que trabalha no barracão e que precisa desse dinheiro para comprar alimento, já enfrentou 2 anos de pandemia, sabe-se lá como. E aí ele sabe que no carnaval ele vai receber. Foi adiado, quer dizer, ele já não vai receber em fevereiro, ele vai receber no final de abril. Quem é que vai pagar as contas dessas pessoas e quem é que vai alimentar essas famílias? Eu não quero nem pensar que essa festa que foi adiada não vai acontecer em abril. Eu não quero pensar nessa possibilidade. O nosso outro convidado aqui desse episódio, né, o Simas, ele tweetou justamente que em abril tem a festa de São Jorge, falando que é muito mais vivenciada, né, pelos cariocas do que o desfile de escola de samba. E o prefeito Eduardo Paes respondeu assim, mas como assim? Acontece no domingo? E o Simas até respondeu, bom, não sou eu que tenho que fazer, eu não sou gestor público, não sou da Liesa, né? Não sou presidente de escola de samba. Então, assim, é uma desinformação do próprio prefeito sobre quais são as festas populares, né? Então, se o próprio prefeito não sabe... Eu diria que é uma pena que o professor Simas não seja o prefeito do Rio de Janeiro. Quem sabe um dia a gente tem esse privilégio de ser governados por uma cabeça como o do Simas, ou então como a Tereza Cristina, quem sabe? Deus me livre. Como se diz isso, esse fardo você não quer carregar, imagino, né? Mas você faz um alerta importante, porque a cultura hoje está sob ataque no Brasil, inclusive os mecanismos de financiamento da produção cultural dos últimos 30 anos, que afetou todos os artistas estabelecidos, né? Assim, artistas que tinham uma vida profissional ligada à arte, à cultura. Mas os profissionais do carnaval, eles não estão ainda nem nesse sistema cultural que foi afetado. Quer dizer, esses mecanismos acabam ficando de fora dessa cultura do carnaval, que é o que a gente tem de mais rico, né? A gente até comentou aqui com o professor Simas que o Mário Frias foi buscar na Broadway um método de gestão cultural que ele deveria estar encontrando aqui no nosso quintal, né? O Mário Frias não foi procurar método porcaria nenhuma na Broadway. Ele foi gastar R$37 mil em Nova York, gente. Pelo amor de Deus. Um ator medíocre, uma pessoa medíocre, sem nenhum preparo para estar onde está. Ele é a cara desse governo. Gente, a soma de dinheiro que os militares conseguiram movimentar durante a pandemia é maior do que a soma de dinheiro destinada à pandemia. É uma vergonha. Com certeza. Quem tem que aprender é a Broadway, que vai aprender com carnaval, não é o contrário. A gente ensina, carnaval é escola, é escola de samba. Ele não está aqui para aprender com Broadway, gente. Que isso? Ô, Tereza Cristina, assim, dá para ver na sua cara, eu estou te vendo aqui pelo Zoom, mas quem está nos ouvindo com certeza também está sentindo a sua indignação, que está no limite, né? Assim, dá para perceber. Você é de uma geração que fez aí uma renovação do samba brasileiro. Eu, como ouvinte, te acompanhei no Semente, no Rio. Era uma cena bastante otimista, né? Assim, de uma cultura brasileira florescendo, né? Como foi enfrentar essa ferida aberta aí desde os 2013, 2015? O Brasil virou isso que virou. Esperava encontrar esse obstáculo desse tamanho? Uma coisa que eu nunca menosprezei é a força da cultura brasileira. Também não menosprezo as ferramentas do privilégio.
essa classe média privilegiada, rentista, ela começou a ver estratégias para minar os avanços de quem eles não querem ver no poder. É só lembrar um pouquinho, no primeiro governo Lula, a quantidade de pessoas da classe média que reclamavam dizendo que o aeroporto tinha virado uma rodoviária. Isso era um discurso que estava na boca de todo mundo, não está só na boca do Paulo Guedes, o nosso Justo Veríssimo, não está, não. O negócio deles é com quem já tem dinheiro para movimentar dinheiro, né? Não é à toa que é um governo muito ligado com a milícia, né? Um governo muito ligado com o dinheiro vivo. Parece aquela música do Noel Rosa. O seu dinheiro nasce de repente, embora não se saiba se é verdade. Você achar nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. Então é o filho do presidente comprando mansão em Brasília e pagando em dinheiro, né? Infelizmente, o vermelho que está pintando a nossa bandeira hoje é vermelho de sangue preto e de gente humilde, sabe? A fake news existe porque a pessoa quer muito que aquilo seja verdade. Colocando em termos da ciência do samba, não é só o malandro que está procurando um otário. O otário também está procurando um malandro, muitas vezes, para enganar ele, né? Tá. Então, cada vez que eu vejo qualquer grupo atacando o carnaval, não é basicamente o carnaval que ele está atacando, ele tá atacando o que o carnaval representa. Uhum. Tereza, você sempre foi muito eloquente, né, sobre política, você muito ativa nas redes sociais, comenta o noticiário. Você falou algumas vezes sobre como uma pessoa não pode ser sambista, né, ou apreciadora de samba, enfim, admirar o Zequete, o Silas de Oliveira e não gostar de política, né? Dá para ser sambista e não se posicionar nesse momento? Não dá. Nunca deu. Em todas as fases do samba, a resistência acontecia porque era a vida delas que estava em jogo. Então, em um momento, ele apanhou porque ele estava tocando samba. Em um outro momento, é como se ele descobrisse uma pepita de ouro e alguém chegou e falou, vem cá, esse ouro aqui é meu e aí você vai ficar aqui com essa correntinha de folheado que eu vou te dar, mas o ouro está aqui comigo, que é o próprio desfile, né? O próprio carnaval, por si só, ele saiu da mão de quem o criou. O carnaval não é dirigido por pessoas humildes, por compositores. O Silas de Oliveira fez um samba chamado Heróis da Liberdade. Olha a coragem desse homem, fazer um samba em pleno AI-5, dizendo já raiou a liberdade já raiou, que foi censurado. Então, assim, se o carnaval não é política, qual a razão do samba do Silas de Oliveira ser censurado? E aí eles conseguiram reverter a situação trocando a palavra revolução por evolução. Naquela época, o Império devia estar com, 3.500, 4.000, sei lá quantas mil pessoas estavam na avenida. As pessoas cantaram Revolução. E aí acaba o desfile, o Silas de Oliveira e o Mano Desce da Viola são encaminhados ao DOPS para prestar esclarecimento sobre aquele samba. Esse amor que o Zequete tinha pelas comunidades, pelas favelas, era um olhar muito triste, muito magoado, porque todas as vezes em que a nossa cidade precisou crescer e se expandir, o preto pobre era jogado para longe. Então, eu acho tão injusto uma pessoa hoje achar que pode botar um sapato branco, um chapéu Panamá, uma camisa listrada, dizer que é sambista e falar, não, eu não me envolvo com política. Amigo, você está cantando samba errado há anos. Você não merece cantar um samba do Zequete, você não merece cantar um samba do Candeia, você não merece nem saber quem foi o Silas de Oliveira. Eu acho que falta um pouco de conhecimento e tem também uma preguiça, né? Tereza, o professor Simas, ele enviou uma pergunta para você, que é o seguinte, ele perguntou qual é o papel do samba de enredo na sua formação mesmo, na sua formação intelectual, enfim, da sua subjetividade, quer dizer, o que o samba de enredo fez aí para você se tornar quem você é? Acho que, em parte, você respondeu um pouco essa lição política aí do Silas de Oliveira, mas conta pra gente um pouquinho. O samba enredo aguçou a minha memória. Eu sou uma pessoa que tem uma boa memória para música. Posso não ter memória, às vezes, para nome, mas eu tenho uma boa memória para decorar letras de música. Eu assisto desfile de escola de samba desde que eu me entendo por gente, meus 6 anos de idade, 5. Por isso que eu acho que eu tenho esse amor por todas as escolas, porque é uma festa que eu
que eu vejo desde cedo, assim. E o fato de me deparar com essas letras e dentro dessa letra ter uma história que eu preciso aprender, isso para mim é a minha espinha dorsal. É isso que eu faço. Eu canto músicas porque eu gosto da mensagem que elas passam. E como é que vai ser o carnaval? Você vai fazer live de novo esse ano? Como é que você vai atravessar as madrugadas aí sem poder ver a Portela entrar na avenida? Bom, eu vou ver a Portela, eu vou desfilar pela Portela em abril, vou desfilar pela Mangueira, eu vou desfilar pela Viradouro. Me apaixonei pelo Samba da Carta completamente. Durante esse feriado aí do Carnaval, no dia 25 de fevereiro, eu tenho o meu bloco que vai estar na Fundição Progresso, pedindo carteira vacinal, pedindo às pessoas que usem máscara. Ô, Tereza, você está escrevendo um livro? Sim. Dei uma parada agora. Conta pra gente um pouco disso. Sim, estou escrevendo um livro. Fui convidada para fazer esse livro pela Companhia das Letras. É um exercício, assim, um pouco doloroso para mim, porque eu decidi fazer o livro em primeira pessoa e eu tenho visto, né, pelo menos nos últimos meses, né, muitos gatilhos da minha infância sendo revisitados. Questões que eu passei na minha infância, na minha formação como pessoa e depois como compositora, como artista, essas questões não morrem. Eu dei uma paradinha no final do ano, porque chegou em lugares muito doloridos para mim, mas eu vou superar isso e vou contar a minha história. Legal, maravilha. Maravilha, queremos muito. Vamos dar destaque aqui na 451 quando sair o seu livro. Parabéns. Tereza Cristina, muito obrigado pela sua entrevista. É uma honra muito grande falar com você. Bom carnaval para você, para todos nós. E obrigado por tudo que você tem feito aí nessa sua super atuação nos últimos anos. Você tem feito a diferença aí. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite e quero fazer um pedido a vocês. Continuem falando do carnaval. Tenham um carnaval como assunto. Continuaremos. Porque é falando e problematizando que a gente avança nesse país. É só assim. Um abração. Muito obrigado, Marília, pela sua participação especial também aqui no nosso podcast. Obrigada, Beijo, foi um prazer estar em tão boa companhia. Beijo, obrigada. Bom, e assim chegamos ao final do programa e eu queria fazer mais um convite para você. Aproveita que você está com o seu tocador aberto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelas para o nosso programa. E a gente precisa delas. Bom, é só clicar no ícone que tem ali as estrelinhas e a gente espera que você nos dê 5. E aí você pode avaliar o 451 MHz. Você também pode, agora mesmo, por exemplo, compartilhar esse episódio com seus amigos, com suas listas de WhatsApp. É só clicar ali no ícone de compartilhamento, encaminhar rapidinho para o Zap e conversar sobre o que a gente falou aqui com o Simas e a Tereza Cristina. E para finalizar, eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente com a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Leonardo Maciel Andrade, Felipe Arruda, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonabiche Bueno, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Túmula de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Walter Craveiro, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Henrique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Mirna Lima, Renata Alves de Lima, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Valéria Midena, Vitor Muniz, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Janis Rocha, Luísa Vieira da Rocha, Lenin Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, Orlando Vilar, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 59º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 11 de março.
Até lá! O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck. Alalaô!